meu Salvador, na cruz mostrou o amor do Pai, o justo Deus. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Da vida, de graça recebi, por sua cruz, da morte me livrou, trouxe minha vida. Eu estava condenado, mas agora pela cruz eu fui reconciliado. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Amém. Muito bom dia, meu irmão, minha irmã, graça e paz. Mais um domingo que o nosso bom Deus, o nosso Senhor, nos concede. Louvado seja o nosso Deus pela sua graça, a sua misericórdia sobre as nossas vidas. Domingo, dia 2 do mês de maio do ano de 2021. Iniciamos um novo mês, iniciamos um novo período e que pela graça e a misericórdia do Senhor oramos para que seja um período de graça, um período de bênçãos, um período de santas alegrias no Senhor. Você que está conosco, você está acompanhando nesse instante a nossa escola bíblica dominical e é um prazer e uma alegria única poder dividir esse momento com você. Seja muito bem-vindo, que Deus assim te abençoe, que Deus esteja com você e esse momento seja verdadeiramente um momento de bênçãos, de refrigério, de consolo, um momento de Deus para a sua vida.
Nossa escola dominical é um momento para estudarmos a palavra, para orarmos, mas também para louvarmos a Deus. E é isso que nós vamos fazer nesse instante. Nós vamos começar louvando ao Senhor. Eu escolhi um cântico para nós cantarmos nesse momento, a música Aclame ao Senhor. Certamente uma música que você conhece, uma música tão bela e que nos lembra a reconhecer quem é o nosso Deus e como são incomparáveis as suas promessas para cada um de nós. Nesse momento, com alegria, com regozijo no seu coração, com fé e com esperança, cante, cante, cante e louvemos juntos ao Senhor. Meu Jesus, Salvador, outro igual não há. Todos os dias quero louvar as maravilhas de Teu amor. Consolo, abrigo, força e refúgio é o Senhor. Com todo o meu ser, com tudo que sou, sempre te adorarei. Aclame ao Senhor toda a terra e cantemos poder, majestade, louvores ao Rei. Montanhas se prostrem e rujam os mares ao som de Teu nome. Alegre te louvo por Teus grandes feitos. Firmado estarei, sempre te amarei. Incomparáveis são Tuas promessas pra mim. Meu Jesus, Salvador, outro igual não há. Todos os dias quero louvar as maravilhas de Teu amor. Consolo, abrigo, força e refúgio é o Senhor. Com todo o meu ser, com tudo que sou, sempre te adorarei. Aclame ao Senhor toda a terra e cantemos poder, majestade, louvores ao Rei. Montanhas
maravilhosas, muito belas, incomparáveis são essas promessas de Deus para a nossa vida. Por isso que nós o louvamos, por isso, em toda e qualquer circunstância, somos gratos a Deus. Vamos orar nesse momento? Feche seus olhos, curve sua cabeça e vamos conversar com o Senhor. Precioso, ó Pai, esse momento que temos na manhã desse dia, dia do Senhor. Momento este, ó Pai, para te louvar, para te adorar, para cantar hinos, cânticos ao teu nome, para te buscar em oração, mas, ó Pai, também para meditarmos e estudarmos a tua palavra. Na manhã desse dia, ó Pai, que a tua palavra do alto, palavra do céu, ó Pai, possa trazer ao nosso coração, como acabamos de cantar, consolo, nos fazer sentirmos, ó Pai, abrigados, nos sentirmos protegidos, ó Pai, que a tua palavra nos lembre como é incomparável o teu amor, as tuas promessas, a tua maravilhosa bondade, misericórdia e graça, ó Pai, sobre as nossas vidas. Fortalece, ó Pai, os nossos corações. Fortalece-nos, ó Pai, para o teu serviço. Fortalece-nos, ó Pai, para o louvor do teu nome. Fortalece-nos, ó Pai, para que, alegres, ó Pai, possamos te louvar, te adorar, reconhecer, ó Pai, que somente tu, ó Pai, és o Deus santo, és o Deus verdadeiro, és o Deus maravilhoso. Graças te damos, ó Pai, por tudo. E rogamos a tua bênção sobre esta manhã, sobre cada irmão e irmã que está acompanhando essa mensagem, ó Pai. Que possamos ser todos edificados, consolados e confortados, ó Pai, pela tua misericórdia, pela tua palavra. Abençoe, ó Pai, cada lar que está acompanhando, cada família, ó Pai, que o teu Santo Espírito esteja a alcançar cada uma delas, dando aquilo que cada uma delas, ó Pai, mais precisa. Em nome de Jesus é que oramos e te agradecemos. Amém. Amém. Vamos ainda continuar louvando a Deus e agora nesse momento vamos louvá-lo com um hino. O hino de número 128 do nosso Inário Novo Cântico, intitulado Comunhão Preciosa. Da mesma forma que louvamos há pouco, cantando um cântico também com a mesma alegria, a mesma fé, louvemos ao nosso Senhor. Hino 128. Cantemos nesse instante. Preciosas são as horas na presença de Jesus, comunhão deliciosa da minha alma com a luz, os cuidados deste mundo não me podem abalar, pois Ele o meu abrigo quando o tentador chegar, quando o tentador chegar, ao sentir-me rodeado de cuidados terrenais, irritado e abatido, ou em dúvidas fatais, a Jesus eu me dirijo nesses tempos de aflição. As palavras que Ele fala trazem paz, consolação, trazem paz, consolação. Se confesso meus temores, toda minha
Ele escuta com paciência essa triste confissão. Com ternura repreende meu pecado e todo mal. É Jesus o meu amigo, o melhor e o mais leal, o melhor e o mais leal. Se quereis saber quão doce é a divina comunhão, podereis muito bem prová-la e tereis compensação. Procurai estar sozinhos em conversa com Jesus, provareis da vossa vida o poder que vem da cruz, o poder que vem da cruz. Preciosa é a comunhão com o Senhor. Preciosa é a comunhão com o Senhor. Certamente é preciosa a comunhão com o Senhor. Como acabamos de cantar, é nisso que cremos, é nesse Deus que nós confiamos, depositamos a nossa fé e o nosso amor. Nós vamos passar nesse instante ao nosso estudo bíblico desta manhã. E o nosso estudo bíblico, continuando o tema que temos visto ao longo das últimas semanas, quem está no trono do teu coração? Nós começamos há 2 semanas atrás falando sobre esse tema. E ao falarmos desse tema, nós enfatizamos que o coração do homem é uma fábrica de ídolos. O coração do homem tem a capacidade de fabricar tantos e os mais diversos ídolos possíveis. Transformar bênçãos em maldições. Transformar características da vida humana em elementos de adoração. Nós falamos também que a Bíblia afirma que existe um único Deus. E esse Deus nos é revelado nas Escrituras. E esse Deus revelado nas Escrituras é o Deus que deve ser adorado. O Deus Pai, o Deus Filho, Deus Espírito Santo. Hoje nós vamos continuar a falar sobre esse tema, mas nosso enfoque será a forma como a palavra de Deus trata a questão da idolatria. Vamos procurar relembrar um pouquinho o que é a idolatria segundo a Bíblia e iniciarmos a compreensão daquilo que a Bíblia fala sobre ela. Nós vamos continuar esse tema ainda numa segunda oportunidade. Hoje o nosso texto base é Isaías 42, verso 8. Abra sua Bíblia, livro do profeta Isaías, capítulo 42, versículo 8. Nosso texto base desta manhã nos lembra primeiramente sobre a importância da vida com o Senhor e aquilo que Deus, como Deus trata
o problema, o pecado da idolatria. Isaías 42:8, abra sua Bíblia, o texto vai aparecer aqui no texto, mas se você estiver com a Bíblia na mão, pode acompanhar a leitura do texto, a leitura da palavra de Deus na sua Bíblia. Isaías 42, verso 8. Eu sou o Senhor, esse é o meu nome. A minha glória, pois, não a darei a outrem, nem a minha honra às imagens de escultura. Eu sou o Senhor, esse é o meu nome. A minha glória não darei a outrem, nem a minha honra às imagens de escultura. Ainda há espaço para o único Deus? A nossa sociedade contemporânea valoriza o pluralismo. Por exemplo, valores como a tolerância, a diversidade. Fala-se muito que todos os caminhos podem se tornar caminhos verdadeiros, que não existe um único caminho certo, que não existe um único caminho errado, que não existe uma única verdade e que todas as verdades devem ser toleradas. A sociedade contemporânea fala muito da busca pela verdade, mas qual verdade? A verdade que cada pessoa defende ou a única verdade? A sociedade contemporânea é uma sociedade que se pauta em mentiras. É uma sociedade que se pauta nesse pluralismo de ideias, nessa tolerância, nesse relativismo que nada mais é do que uma artimanha diabólica para nos afastar da verdade única, da verdade salvadora, que é o Senhor. Não existem dois caminhos, não existem duas verdades, não existem duas fontes de vida. A palavra de Deus nos ensina que somente há um caminho, uma verdade, uma fonte de vida. Esse é o único caminho que importa para o cristão. O apóstolo Pedro, ao pregar em Jerusalém, diz que Jesus é o único caminho, não há outro caminho. Ele é o único mediador entre Deus e os homens. Mas nessa sociedade que tenta enfatizar o pluralismo, a tolerância, a diversidade, as múltiplas verdades, o relativismo, será que nessa sociedade ainda existe espaço para falarmos que existe apenas um único Deus? Essa é uma pergunta verdadeira que eu faço nesse momento. A nossa sociedade ela está de ouvidos abertos para ouvir falar sobre mais um Deus, mas não sobre o único Deus. A nossa sociedade ela está com os ouvidos atentos para escutar mais uma verdade, mas não a única fonte da verdade. A nossa sociedade está muito atenta para ouvir sobre mais uma fonte de vida, mas não a única fonte de vida. Muitas vezes o cristianismo ele é visto como uma religião cheia de preconceitos, cheia de exclusivismos, uma religião que não dialoga com a época contemporânea. O cristianismo não existe para dialogar com a época contemporânea. O cristianismo é a manifestação da verdade do alto, da verdade de Deus, a verdade que veio para nos salvar. E nessa sociedade plural, essa sociedade que ideologiza tantas coisas como sendo verdades, será que ainda há espaço para pregar a existência de um único e verdadeiro Deus? Eu creio, meu irmão, minha irmã, de forma muito verdadeira, que este é um grande desafio. Como a mensagem da existência de um único Deus é vista atualmente? A sociedade ela vê a mensagem da existência de um único Deus, o Deus cristão, primeiramente como um ato de arrogância. Porque eles dizem: como vocês dizem que somente vocês conhecem o verdadeiro Deus? E as outras religiões? Nos chamam de arrogantes por dizermos que a nossa religião é verdadeira, por dizermos que o nosso Deus é verdadeiro. Chamam-nos de arrogantes por não considerarmos que outras religiões
poderiam estar certas. A sociedade contemporânea, plural, relativista, quer enfatizar que todos e tantos caminhos podem ser verdadeiros, quando na verdade sabemos que é apenas uma verdade, e por isso somos chamados de arrogantes. A sociedade contemporânea também nos chama de retrógrados, por falarmos que confiamos num livro e num único livro, a Palavra de Deus. O livro a partir do qual podemos aprender e conhecer a verdade suprema, a verdade que nos edifica, que nos salva, que nos consola, que nos liberta, que nos aponta para o caminho da vida. Ele diz: vocês são retrógrados, porque vocês confiam num livro antigo e vocês não olham para a sociedade contemporânea, vocês não olham para a sabedoria desta época. Não, nós olhamos para a sabedoria de Deus. Nós não somos retrógrados, nós olhamos para a eternidade. Nós não olhamos para uma fração de tempo, mas nós olhamos para o todo. Chamam-nos de arrogantes por desprezarmos as outras religiões, que são cópias humanas da mensagem verdadeira, da verdade revelada. Chamam-nos de retrógrados por confiarmos num livro, um livro que foi escrito pelo Deus eterno, cuja palavra não falha, cuja palavra não murcha, cuja palavra não mente. Chamam-nos também de irrelevantes, porque nós não somos capazes de pregar ou de conviver com outras verdades, com outros deuses. Não somos, porque o nosso Deus é um Deus que exige exclusividade, e ou estamos com Deus ou estamos sem Deus. Não existe um caminho terceiro, uma terceira via, não existe um caminho paralelo, aquele que com ele não ajunta, com ele espalha. Não somos irrelevantes, somos verdadeiros. Mas não trocamos a nossa verdade para poder termos uma vida ecumênica com outras religiões, com outras visões humanas sobre a verdade divina. Cremos sim que a palavra de Deus é o livro de Deus. Cremos sim que a palavra de Deus é a verdade revelada pelo Senhor, e ela nos revela o Deus Trino. Não há espaço para outras divindades, não há comparação. Cremos pela fé que a palavra de Deus, e apenas a palavra de Deus, é a verdade revelada, e nela nós aprendemos que Jesus é o nosso caminho, é a fonte da verdade, é a fonte da vida. É um grande desafio, portanto, pregar a existência de um único Deus nesta sociedade pluralista, relativista, que nos chama muitas vezes de arrogantes, retrógrados ou até mesmo irrelevantes. Como Isaías, no texto bíblico que nós lemos, revelou ao seu povo o caráter desse Deus que é único. É interessante que o texto que lemos, eu vou abri-lo novamente aqui, ele fala que Deus mesmo diz: eu sou. A autoproclamação, a autoexistência de Deus, ele dizendo: eu sou o Senhor, esse é o meu nome e a minha glória, pois eu não darei a nenhum outro, nem a minha honra às imagens de escultura. Primeiramente, o texto nos lembra que o nosso Deus é o Deus de toda glória, o Deus que a sua glória revela a grandeza e o poder do seu nome. Quando a gente usa a palavra glória aqui no Antigo Testamento, é a palavra que pode ser compreendida como poder, como força, como majestade. O Deus que detém toda a majestade, e que tal majestade é transformada no peso do seu nome. Um nome incomparável, um nome que não pode ser comparado, que não pode ser dito sem temor. Por isso que no Antigo Testamento nós vemos a menção tão verdadeira ao nome de Deus, como nos mandamentos que dizem: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. O nome de Deus revela a sua glória, revela a sua majestade, revela a sua grandeza, e não é um nome banal, não é um nome comum, não é um nome que pode ser proclamado em qualquer circunstância, mas deve sim ser reverenciado com honra e com louvor, como nos ensina o salmista, lá no Salmo 150, verso 6, quando ele diz assim: todo ser
que respira, louve ao Senhor. O desafio, então, que vemos na nossa sociedade é uma sociedade plural, uma sociedade ecumênica, relativista, que fala de múltiplas verdades, de múltiplos caminhos, mas a Bíblia não fala disso. A Bíblia fala de um Deus que detém toda a glória, todo o poder, toda a majestade, que o seu nome está acima de todo nome, que ao seu nome se quebram os cedros do Líbano, que a sua voz é poderosa sobre todos os lugares. Esse Deus merece toda a honra e todo o louvor. Ao observarmos o texto bíblico, aqui eu quero fazer uma ponte com o Novo Testamento, nós vemos que o desafio de falar de um Deus único não é um desafio só da nossa época. Isaías viveu num contexto também politeísta. Isaías viveu num contexto e escreveu para cristãos, para judeus que foram viver em outra pátria, em outra terra e que conviveram com outras divindades. O próprio povo de Deus, ele surge a partir do Egito, e esse surgimento do povo de Deus é num ambiente politeísta, onde tantos deuses, tantas criaturas eram reconhecidas como deuses naquela época. A origem do povo de Deus, então, é num ambiente politeísta, embora ele não seja. Esse povo conviveu com povos politeístas, e nesse contexto de Isaías, o politeísmo era tão forte. Como conviver ou como enfatizar a verdade de um único Deus? Esse não é um desafio dos nossos tempos. Esse é o desafio de todas as épocas. Eu quero fazer um salto aqui para o Novo Testamento e observarmos como os apóstolos conviveram com essa questão da idolatria. Falamos há pouco da questão do profeta Isaías, como ele conviveu. E eu gostaria de falar como os apóstolos também conviveram. E para tal eu quero enfatizar duas palavrinhas, palavras tato e firmeza. O tato e a firmeza dos apóstolos é muito útil para compreendermos como devemos lidar com a idolatria. Essas duas palavras nos expressam a forma como Deus, o nosso Senhor, nos orienta a tratar a questão da idolatria. Primeiramente, o tato. O tato com os pagãos. Quem eram os pagãos? Os pagãos eram os gentios, aqueles que não conheciam a palavra de Deus. E é interessante que a palavra de Deus nos mostra em dois momentos como esses gentios eles tinham uma tendência natural para a idolatria. O paganismo, aqueles que não conheciam a palavra de Deus, diante de fatos grandiosos, diante de fatos poderosos, diante de sinais e prodígios, eles idolatravam aqueles que o faziam. E isso aconteceu, por exemplo, com o apóstolo Paulo, e dois textos que nós vamos ver nesse sentido. Vamos abrir em Atos 28. Abra a sua Bíblia em Atos, capítulo 28, verso 3 a 6. Atos, capítulo 28, verso 3 a 6. Atos, capítulo 28, verso 3 ao verso 6. Narra-nos o fato da viagem do apóstolo Paulo para Roma. E nesta viagem um incidente muito conhecido e que nos mostra esse sentimento de idolatria que muitas vezes toma conta do coração daqueles que não conhecem a Deus. Tendo Paulo ajuntado e atirado à fogueira um feixe de gravetos, uma víbora, fugindo do calor, prendeu-se-lhe a mão. Quando os bárbaros viram a víbora pendente na mão dele, disseram uns aos outros: certamente este homem é assassino, porque, salvo do mar, eles haviam acabado de sair de um naufrágio e lutaram muito com essa tempestade e conseguiram chegar a essa praia. Salvo do mar, a justiça não o deixa viver. Porém, ele, sacudindo o réptil no fogo, não sofreu mal nenhum.
mas eles esperavam que ele viesse a inchar ou a cair morto de repente. Mas depois de muito esperar, vendo que nenhum mal lhe sucedia, mudando de parecer, diziam ser ele um Deus. Como eles viam o apóstolo Paulo? Viam Paulo como um Deus, tendo em vista que ele foi mordido por uma víbora e aquela víbora não o matou, não o levou à morte. É interessante isso vermos no texto bíblico, porque mostra-nos como que o pagão vê os grandes feitos ou os feitos poderosos. Ele vê os feitos poderosos como aqueles que o fazem, como sendo um próprio Deus, uma divindade. Em outro momento, Paulo também foi adorado como um Deus, mas nesse texto em si, nesse segundo texto, vejamos a forma como ele responde a esses pagãos que queriam adorá-lo como Deus. Atos 14, do verso 11 ao verso 15. Eu vou ler não a totalidade do texto, mas a maior parte desse texto, Atos 14, verso 11 ao verso 15. Quando as multidões viram o que Paulo fizera, gritaram em língua licaônica, dizendo: os deuses em forma de homens baixaram até nós. A Barnabé chamavam Júpiter e a Paulo Mercúrio, porque este era o principal portador da palavra. Porém, ouvindo isto, os apóstolos Barnabé e Paulo, rasgando as suas vestes, saltaram para o meio da multidão, clamando: senhores, por que fazeis isto? Nós também somos homens como vós, sujeitos aos mesmos sentimentos, e vos anunciamos o Evangelho, para que destas coisas vãs, dessa idolatria, vos convertais ao Deus vivo. E aí, se você continuar lendo o texto, versículo 15, 16, 17, 18, o apóstolo Paulo vai começar a falar quem é esse Deus vivo. O Deus que criou todas as coisas, o Deus que escolheu um povo para si, o Deus que escolheu através desse povo, que fez nascer através desse povo seu Redentor, Jesus, o qual foi morto por nós, pelo nosso pecado, mas ressuscitou, e agora essa mensagem é pregada a todos os povos, inclusive aos gentios, como Paulo vai dizer. O que esse texto bíblico, ambos os textos bíblicos nos mostram? Primeiramente, que a idolatria é uma resposta natural dos pagãos. Como responder à idolatria entre aqueles que não conhecem a palavra de Deus? A resposta deve ser branda e o ensino verdadeiro. É muito conhecido um episódio na história da igreja evangélica brasileira em que o pastor ele chuta um objeto de adoração do catolicismo. Isso não é resposta branda. Isso é resposta ofensiva, isso não é ensinar, isso é debochar, isso é vilipendiar, isso é violentar a fé, a crença alheia. Sabemos que o objeto, ele não é um objeto sagrado. Sabemos, pelo contrário, que é apenas uma imagem de escultura. Mas não é chutando, não é debochando, não é vilipendiando, não é com agressividade que a palavra vai chegar ao coração dessas pessoas. O apóstolo Paulo nos ensina a resposta branda quando ele e Barnabé dizem: senhores, por que vocês estão fazendo isso? Nós somos homens como vocês. Mas eu vou falar para vocês do Deus verdadeiro. Eu vou falar para vocês do Deus verdadeiro. E aí ele começa a ensinar aquela população a verdade sobre Deus. Com os pagãos, os apóstolos nos ensinam sobre o tato, nos ensinam a ter uma resposta branda. Com aqueles que não conhecem a Deus, diante das suas práticas idólatras, devemos ter essa resposta branda, a brandura das nossas palavras. Ensiná-los com amor, com tato, com ternura. Mas e diante daqueles que já são do povo de Deus? Diante daqueles que já são do povo de Deus, conforme a palavra nos ensina, nós vemos agora a firmeza. A firmeza, por exemplo, como aquela com a qual Paulo mesmo tratou os crentes de Corinto quanto à questão da Santa Ceia. Em Corinto, as palavras do apóstolo Paulo foram palavras firmes, palavras diretas àqueles que já conheciam a verdade, mas que seguiram caminhos de pecado, e tomando como base a Santa Ceia, esta igreja foi advertida.
Não é apenas esta igreja, mas, por exemplo, podemos encontrar nas igrejas do Apocalipse aquelas que também se tornaram idólatras. Podemos encontrar no povo de Deus, no Antigo Testamento, expressões de idolatria. Em todos esses exemplos, a gente vê a questão da firmeza da correção. 1 Coríntios capítulo 10. Abra sua Bíblia, 1 Coríntios capítulo 10, versículo 14 a 21. Não vou ler todo o texto. Apenas o versículo 14 e 15, depois o verso 20 e 21. 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 14 e 15, depois o verso 20 e 21. Portanto, meus amados, fugi da idolatria. Falo como a criteriosos, não a ímpios, não a gentios. Falo não aqueles que não conhecem, mas a criteriosos. Julgai vós mesmos o que digo. E a parte do versículo 20 e 21. Antes digo que as coisas que eles sacrificam, os idólatras, é a demônios que as sacrificam e não a Deus. E eu não quero que vos torneis associados aos demônios. Não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podeis ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Em outras palavras, Deus exige exclusividade do seu povo, povo de propriedade exclusiva de Deus. O ímpio é tratado com brandura para ser ensinado, para ser corrigido. Mas o cristão, ele é tratado com firmeza, dizendo: arrepende-te, mude o teu caminho, mude a sua prática. Não deve ser desta forma que você deve praticar, não é dessa forma que você deve viver. As palavras de Paulo aos crentes de Corinto são muito claras. Fugir da idolatria. O que nós podemos aprender com o texto bíblico desta manhã e essa reflexão que fizemos? Primeiramente, o que é idolatria? Idolatria não é apenas se curvar diante de estátuas ou objetos de pedra, de metal, de madeira. Idolatria é não dedicar integralmente o nosso coração a Deus, como nosso único Deus e verdadeiro Senhor. Idolatria é dar o trono do nosso coração a outras coisas. E muitas vezes podem ser coisas justas, como a família, como o trabalho, como o sucesso profissional, como o status, como as riquezas, como a comida, como a bebida. O que está no trono do seu coração? Se o seu coração possui mais de um trono, ou se Deus não está nesse único trono, o nosso coração tem se tornado uma fábrica de ídolos e temos nos tornado idólatras por não reconhecer Deus como único Deus, como verdadeiro Senhor. Vivemos num mundo que enfatiza o pluralismo, a diversidade, a tolerância. Que nós possamos viver e falar da verdade e da existência de um único Deus. Qual Deus é esse? O Deus das Escrituras. O Deus Trino. O Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Que nós possamos sim falar desse Deus. Que nós possamos sim falar desse Deus que é único. Em uma sociedade que nos chama de arrogantes, retrógrados e irrelevantes. Para eles nós podemos ser arrogantes, retrógrados e irrelevantes. Mas nós somos, na verdade, conhecedores da única verdade. Conhecedores do livro que fala desta verdade. E que seguimos e cultuamos o único Deus. Não existem outros deuses. Não existem outras verdades, outras fontes de vida. Existe um único Deus. E o nosso coração deve pertencer exclusivamente a esse Deus. Como falamos e lemos, Deus diz: eu sou o Senhor. Este é o meu nome. A minha glória, pois, não a darei a outrem, nem a minha honra às imagens de escultura. Ele é o único Senhor. Toda glória, toda majestade, toda honra e todo louvor sejam ao Senhor. Oremos nesse instante. Eterno Deus, Senhor das nossas vidas, ao encerrarmos, ó Pai, esse momento de estudo bíblico nesta manhã, queremos, ó Pai, primeiramente te agradecer pelas bênçãos recebidas. Queremos, ó Pai, te agradecer porque a tua palavra veio ao nosso coração, nos desafiando, ó Pai, a tê-lo como exclusivo Senhor, Deus, Rei das nossas vidas. Ó Pai, o Senhor está
assentado sobre o nosso trono, e é ao Senhor, ó Pai, que nós confiamos, entregamos a nossa vida, ó Pai. Nesse instante, ó Pai, que nós aqui estamos na Tua presença, nós queremos, ó Pai, primeiramente agradecer por a preciosa lição, mas também, ó Pai, pedir que o Senhor, que sonda mente e corações, leve-nos, ó Pai, a refletir sobre o nosso coração. E caso o nosso coração, ó Pai, possua ídolos, que não seja, ó Pai, a exclusividade do Senhor. Que no nosso coração, ó Pai, elementos humanos tenham sido transformados em fontes de vida. Que nós possamos retirá-los e viver para a glória do Senhor, ó Pai. Exclusivamente para o Senhor. Te louvamos e te agradecemos por isso, ó Pai. Pelo precioso ensino. E nesse momento, ó Pai, oramos. Oramos, ó Pai, por cada irmão, cada irmã, cada família, ó Pai, da nossa igreja, cada família do Teu povo, ó Pai, espalhado pela terra. Ó Pai, trata cada lar que está acompanhando essa mensagem segundo as suas necessidades, ó Pai. Traz, ó Pai, a cura física àqueles que necessitam. Traz, ó Pai, a paz espiritual àqueles, ó Pai, que estão caminhando distantes do Senhor. Traz, ó Pai, o equilíbrio emocional àqueles que estão vivendo vidas de ansiedade, vidas, ó Pai, de tristeza, ó Pai, vidas desequilibradas, ó Pai, emocionalmente. Que o Senhor, ó Pai, que o Senhor possa estar abençoando cada irmão, cada irmã, cada pessoa, ó Pai, que está acompanhando essa mensagem. E assim, ó Pai, possamos verdadeiramente termos o Senhor como o nosso único e suficiente Salvador e vivermos uma vida de exclusividade do Senhor, ó Pai. Abençoa-nos, ó Pai, nesse dia. Abençoa-nos, ó Pai, ao longo desse dia que é do Senhor e que todos os nossos atos, pensamentos e palavras possam redundar em glória e glórias a Ti. Em nome de Jesus é que oramos e Te agradecemos. Amém. Amém. Meu irmão, minha irmã, quero ainda convidá-lo para logo mais às 18h30 estarmos juntos louvando a Deus. Hoje, a nossa igreja, a Igreja Presbiteriana de Laranjal Paulista, retoma o culto dominical presencial. E você está convidado a estar conosco. Seguindo todos os protocolos, utilização de máscara, o distanciamento social, a capacidade limitada, a capacidade reduzida. Retornaremos hoje às nossas atividades. E você está convidado para estarmos juntos cultuando a Deus. Se você não puder estar junto, acompanhe o nosso culto por meio da nossa fanpage, por meio do Facebook, e assim possamos todos louvar a Deus, possamos todos ser edificados pela sua palavra e termos esse momento nessa noite. Também nessa noite, no momento do culto, estaremos ministrando a ceia do Senhor. E se lá você assim estiver presente, também poderá participar desse ato de grande graça e misericórdia que vem do nosso Deus. Que Deus assim te abençoe, que Deus te dê um ótimo dia, um dia de graça, um dia de esperança. Eu vou colocar aqui um louvor e desejo que esse louvor esteja edificando o seu coração, a sua vida. Deus te abençoe e tenha um ótimo domingo.
onde o sangue de Jesus foi vertido em amor. Toda morte, todo mal, seu amor venceu ali, nada vai nos separar. Aos pés da cruz, onde o sangue